E aí, clã, tudo certo? Hoje eu quero explicar como que eu fiz um campo de assinatura em Flutter. Estamos aí acostumados a utilizar a assinatura digital, que às vezes a gente acaba esquecendo que surge essa necessidade de fazer uma assinatura manual. Mas o intuito desse vídeo não é simplesmente de uma assinatura, é mais para mostrar como fazer um campo e rabiscar nele. Só que vamos partir do princípio onde que a gente quer fazer um campo e uma assinatura nele. Eu acho muito importante a gente não ter que ficar reinventando a roda toda vez que a gente for fazer alguma coisa. Por isso, eu separei em duas partes. Eu vou montar utilizando um plugin que eu achei lá no pub.dev, e a segunda maneira é utilizando o Custom Painter, que é do próprio Flutter. Eu acho que a principal diferença de você utilizar um plugin e fazer as construção manual é que com o plugin você consegue algo rápido, você consegue resolver um problema rápido que você está passando. Já quando você constrói na mão, demora mais, só que você consegue fazer da sua maneira, né? Então por isso eu decidi mostrar dessas duas maneiras. Fechou? Então eu vou deixar o link do repositório na descrição, para caso você queira ir lá e conferir. E se isso te ajudar de alguma maneira, deixa uma estrelinha lá que vai ser muito gratificante. E não esquece de dar aquele joinha maroto. Beleza? Então bora codar! Beleza, pessoal, eu criei duas pastinhas aqui no meu projeto. Vou começar com o plugin. Então eu criei aqui um plugin e uma main para essa pasta e uma main para outra. Vai ser uma main para cada maneira. Então, para poder inicializar o projeto, a gente vai vir aqui e editar essas configurações. E eu vou criar aqui a main para o plugin. E vou pegar aqui no entry point, eu vou colocar a main do plugin que eu quero. Beleza, vou dar um apply. Então aqui eu vou poder executar essa main aqui. Já terminou de rodar aqui. Eu já criei aqui um botãozinho onde a gente vai redirecionar para poder assinar. Só que antes de poder fazer isso, a gente vai ir lá e instalar o plugin da Signature, né, que é da assinatura. Então eu vou deixar o link na descrição, beleza? Vocês vão vir aqui em Installing, copiar essa versão e colocar no PubSpec. Aqui em Dependencies. Beleza? Aí dá um pubget aqui em cima. Ele já vai importar a biblioteca. Pessoal, é muito importante vocês estarem atentos a esse tipo de método, que às vezes algum código que eu possa estar fazendo quando utilizo uma biblioteca, né, utilizo um plugin, possa ser depreciado ou às vezes nem funciona o código que foi realizado aqui. Então é muito importante quando vocês forem utilizar uma biblioteca desse jeito, vocês virem aqui em changelog, que aqui vai ter todas as descrições das versões que eles foram publicando desse determinado plugin, né? Então voltando para o nosso código, o que a gente vai fazer aqui agora? Na nossa main, essa tela aqui, nós vamos instanciar aqui a controller do Signature, desse jeito aqui. Beleza, então aqui já está a instância da nossa controller e vamos passar alguns atributos aqui que a gente quer predeterminado. Por exemplo, esse pen stroke width, ele vai definir a espessura da nossa caneta, né? Pode-se dizer assim, para poder assinar. Depois a gente vai passar a nossa cor, né? Vamos colocar aqui um black. Depois vamos escolher o background color, né? Que vai ter nosso campo de assinatura. Eu vou colocar aqui um transparente, porque eu não quero ter nada. Beleza? Ok, feito isso, a gente vai criar aqui agora no nosso Gesture Detector, que é esse campinho aqui, onde está escrito clique aqui para assinar. A gente vai redirecionar para outra tela para assim, então, poder estar assinando. Beleza? Então, vamos criar um método chamado assinar. E bem aqui em cima na declaração das variáveis, a gente vai criar esse método aqui. Beleza? Beleza, então pessoal, o que eu fiz aqui? Eu só fiz um navigator.push, né? Indo para outra classe que eu criei aqui no mesmo arquivo. Tá, então por que eu coloquei... Então, quando a gente for lá na nossa assinatura assinar e voltar, a gente vai pegar o resultado da nossa assinatura. Então, por isso que a gente coloca um await e um async aqui nesse método, porque
quando você vai para outra tela e espera um retorno de alguma coisa, né, você espera que ele retorne com algum valor, a gente coloca esse await de espere, né, e joga isso dentro de uma variável aqui. Então, quando esse valor for retornado, eu vou atualizar esse valor numa variável que fica aqui dentro dessa screen. Beleza. Agora eu tenho que passar para minha função aqui este contexto de dentro do builder, para a gente conseguir passar para outra tela esse mesmo contexto, e passar a nossa controller para conseguir escrever. Beleza. Vai dar um erro aqui porque ele não está esperando. Então a gente vai partir para ele lá e vai aqui sim criar o nosso campo de assinatura. O que a gente vai fazer aqui? Vamos instanciar uma variável para controller e recebê-la pelo construtor. Beleza. Então já temos aqui o nosso controlador lá da outra tela. Essa tela, ela basicamente aqui, pessoal, tem um scaffold, certo? Uma column. E aqui como filho, né, dessa column aqui, dentro desse container, eu já deixei bonitinho com a bordinha aqui desenhada. A gente vai colocar a signature, beleza? Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Só coloquei o widget signature, que é do plugin que a gente colocou no nosso projeto. Passei o controlador que está vindo por parâmetro, pelo construtor aqui, certo? Coloquei uma altura, né, para ele ter, e a cor que é transparente, né? Ele vai ficar um transparente. Então, se a gente der um auto reload aqui e tentar ir para outra tela, já deve funcionar. Beleza. Olha lá, tá nosso campinho bacana de assinatura. A gente até que consegue testar aqui, ok? Só que agora eu quero pegar essa assinatura que eu acabei de fazer e transformar numa imagem. Então, quando eu concluir aqui, eu quero que transforme isso aqui em uma imagem. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, quando eu pressionar esse botão que eu já fiz aqui bem bonitão, ele vai transformar em uma imagem. Vamos fazer aqui. Beleza. Então o que eu fiz aqui basicamente foi transformei essa controller que eu acabei de desenhar aqui o meu nome, transformei em PNG bytes, joguei numa variável e retornei lá para o meu método que foi invocado. Então, quando você faz um push e você faz um pop retornando alguma coisa, quando ele desempilha, né, quando ele dá um pop, ele vai jogar. Por ele estar esperando aqui, ele vai jogar nessa variável aqui, beleza? É como se ele empilhasse, ele empilha, né, um próximo do outro, e quando você vai retirando, né, as telas, ele vai retornando. Tá, mas agora vamos explicar aqui essa controller aqui. Se você vir dentro desse controlador aqui, lá do plugin, né, você pode até perceber que é um código do plugin, você percebe que tem várias funções aqui dentro que você pode utilizar, ó, como clear, como add point, to png bytes for web, png bytes, que foi o que a gente usou, beleza, pessoal? Então, o que basicamente a gente fez aqui, se a gente vir aqui dentro, foi pegar todos esses pontos em um list e jogando para nossa variável aqui. Então, se a gente vir aqui no nossa main e pegar esse valor aqui, colocar dentro de uma variável e vir aqui, ó, se o data ele for diferente de nulo, colocar um image.memory e passar esse data, a gente já consegue ter um resultado bem bacana, pessoal. Se a gente clicar aqui para ir para o campo, colocar alguma coisa aqui, né? A gente desenha uma coisa e conclui. Então a gente tem aqui a imagem, né, que a gente acabou de colocar aqui, ó. Então o que acontece? A gente pegou do controlador esse png bytes e jogou dentro desse image memory. Que esse image memory ele espera o mesmo tipo de list, né, que a gente colocou nessa variável retornada, né? Se a gente entrar aqui no png bytes, ele retorna unit list, e aqui no image memory ele espera também isso, os bytes para executar essa imagem, beleza? Então agora vamos criar aqui uma açãozinha para poder limpar essa escrita que a gente fez aqui, que é bem simples aqui. Então aqui na ação desse botão aqui, a gente vai pegar e dar um set state. A gente vai dar um controller clear e um data recebe null. Se a gente dar um auto reload aqui, já deve funcionar. Beleza, lá ele limpou e tirou a nossa imagem. Beleza, pessoal? Então esse daqui foi
utilizando o plugin. Agora vamos fazer o Custom Paint, né? Que é sem utilizar esse plugin aqui, é fazendo todo esse rolê na mão. Então aqui eu criei uma main e eu vou criar nossa homepage para poder executar nosso projeto. Beleza, então aqui eu já criei uma homepage para a gente poder fazer toda a parte visual que a gente vai poder rabiscar a tela aqui. Então eu vou criar uma estrutura básica aqui para a gente começar a implementar de fato o Custom Paint. Beleza, então como vocês podem ver, eu criei aqui um Gesture Detector, que vai ser todo o corpo do meu scaffold, certo? E criei também como filho desse Gesture Detector, eu criei esse Custom Paint, que é o que a gente vai criar para poder fazer essa script. E aqui no Custom Paint, ele espera um pointer, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma nova instância dessa main aqui, né? Que a gente tinha criado da outra. Agora a gente vai criar a do Custom Pointer. Então a gente vai vir aqui editar configurações. Vai vir aqui em Flutter, certo? Se o seu não tiver, você clica aqui que vai aparecer o Flutter. Então você vem aqui, clica no maisinho, Flutter, digita o nome do executável que você quer, né? Dessa configuração que a gente vai colocar aqui é o Pointer, que significa dessa pastinha aqui, né? E a gente vai colocar o pointer, o entry pointer dele aqui, ó. A main dele aqui, beleza? Dá um apply, beleza. Daí a gente já pode executar essa main aqui dentro desse pacote. Ok, rodou aqui nosso projetinho, tá tão em branco porque realmente não tem nada, só tem o Gesture Detector. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma chave global, um global key, para estar adicionando aqui ao nosso Custom Painting, certo? A gente poder identificar ele. Beleza. Agora o próximo passo, a gente vai precisar criar uma classe chamada Touch Points. Que essa classe, ela vai guardar dois atributos que eu vou estar explicando para vocês. Então vamos vir aqui e criar ela. Beleza, então eu já criei essa classe Touch Points, que ela recebe dois atributos como parâmetro aqui para o construtor, que é o Paint e o Offset. Para a gente poder desenhar na nossa tela aqui, a gente precisa criar esse mapeador, digamos assim. Mas o que esse Paint e esse Offset significa? Se a gente for lá na documentação do Flutter, o Paint, que é um atributo da nossa classe que a gente criou, ele é uma descrição do estilo a ser usado ao desenhar um canvas. Beleza, mas o que é um canvas? Um canvas, ele é uma interface para registrar operações gráficas. Ou seja, ele vai rastrear tudo o que a gente for desenhar, ele vai rastrear isso, né? A gente vai conseguir desenhar na tela. O offset, ele é um deslocamento de ponto flutuante 2D imutável. O que isso quer dizer? Esse atributo aqui, né, essa classe offset, vai ser responsável por salvar a nossa matriz. Então ele vai salvar o ponto X e o ponto Y de todo o rastreio que a gente vai fazer de dois pontos. Então por isso que a gente tem que criar essa classe aqui, porque na nossa homepage a gente vai criar esse rastreamento dentro do Gesture Detector que a gente colocou aqui. Então para cada operação que o Gesture Detector tem, a gente vai adicionar isso à nossa lista de points, né, de touch points. Porque quando você clicar na tela e der um start, né, tipo você começar a rastrear o que você quer, essa função vai ser executada. Quando você, ao meio disso, né, continuar rastreando o que você está rabiscando, né, o touch da tela, ele vai executar essa função. E quando você parar, ele vai executar essa última função. Então a gente tem basicamente 3 estados aqui que a gente precisa mapear e registrar esses estados. Então a gente vai precisar criar uma lista de touch points. Beleza, criamos aqui nossa listinha de touch points. Próximo passo, a gente precisa adicionar a nossa lista de points aqui o rastreamento. Então vamos pegar, por exemplo, essa primeira função aqui de callback, o start do Gesture Detect. A gente vai adicionar um point aqui. Então para isso a gente precisa colocar um render box. Beleza.
Então, aqui eu criei um render box que ele vai renderizar um objeto do meu contexto aqui, tá, pessoal? Desse build context, quando eu estou criando aqui o meu widget, tá pegando daqui. E eu preciso adicionar, né, esse render box na minha lista de points, certo? Só que para isso a gente precisa criar um point para a gente poder adicionar na nossa lista de points, certo? Então vamos criar aqui um touch point. Beleza, então temos aqui um touch point e estamos adicionando na nossa lista. Agora aqui, se a gente prestar bem atenção, lembra quando a gente criou o nosso touch point aqui, ele pedia dois parâmetros, que era o point e o offset? A gente vai fazer isso aqui agora, pessoal. A gente vai adicionar um point e um offset, beleza? Beleza, então, pessoal, criamos o nosso touch point, passamos o offset aqui, renderbox global to local, beleza? Pegando esse global position do parâmetro da minha função de callback que tem nativa do gesture detector e adicionamos o nosso paint aqui. Só que o nosso paint ele precisa ser configurado, ele precisa ter aquelas características que a gente fez igual lá do plugin. Por exemplo, a gente precisa colocar a espessura que vai ter, a cor que vai ter. Então aqui, se a gente vir aqui e concatenar algum atributo no paint, a gente percebe que tem inúmeros atributos que ele pode pegar aqui. Até se a gente entrar mesmo na classe paint, a gente consegue perceber aqui que tem como a gente colocar vários atributos. Por exemplo, aqui a gente consegue colocar uma cor, né? Consegue setar uma cor. A gente consegue colocar um painting style. A gente consegue colocar um stroke width, né? Que é a espessura que vai ter lá da nossa caneta, pode ser assim. Consegue colocar um stroke cap. Enfim, inúmeras coisas que a gente pode colocar. Eu vou colocar aqui uns atributos básicos que vai servir para a gente poder estar adicionando aqui. Então vou começar pelo stroke cap. Beleza, então a gente vai adicionar no stroke cap, a gente vai criar uma variável aqui para poder estar configurando esse paint, né, essa visualização do paint. Beleza, então criei um stroke cap, copiei aqui e adicionei ao stroke cap. Então é isso que a gente vai fazer basicamente. E quando você adiciona um atributo nesse construtor aqui, você pode adicionar outros também, certo? Você pode ir concatenando eles. Então eu vou fazer uma sequência aqui para ficar bem rapidinho, tá? De atributos aqui. Beleza, pessoal, configurações que vai ter aqui para poder aparecer, né, que é o stroke cap, stroke width, a cor e anti-alias, beleza? Então já temos nosso painting aqui, certo? Eu preciso adicionar esse touch points nessa outra função aqui também de callback do nosso gesture detector. Mas para não repetir esse mesmo código aqui, eu vou criar uma funçãozinha aqui fora e vou invocar essas duas funções dessas duas outras funções de callback, beleza? Então vamos fazer lá. Beleza, então aqui eu criei uma função que vai retornar um touch point. E em cada função de callback do meu gesture detector, tanto para o start quanto para o predate, eu vou criar um render box e adicionar um touch points a cada point na minha lista de points. Perfeito? Então agora, para finalizar aqui nossa terceira função, esse end aqui é onde que a gente vai delimitar o espaço de pontos a serem adicionados. Então, quer dizer que quando a gente terminar, a gente soltar, né, da tela, a gente quer que ele finalize. E para isso a gente vai adicionar um null para saber que a gente terminou. Antes da gente implementar esse método aqui, fiz uma coisinha errada aqui. Em vez desse homepage ser um stateful, eu coloquei um stateless. E a gente precisa mudar isso, porque senão a gente não consegue atualizar esses valores aqui com o setState, beleza? Então, para poder mudar, é facinho, ó. Você vai apertar Alt mais Enter e ele já vai te dar essa opção. Agora é somente você apertar Enter e ele vai mudar pra gente automaticamente, beleza? Então vamos lá implementar a nossa terceira funçãozinha aqui de estado do nosso gesture detector.
Agora a gente vai implementar essa classe para a gente poder passar para o nosso custom paint. A gente vai criar um painting aqui que é o que vai representar a nossa tela de desenho, beleza? Beleza, pessoal. Então aqui no nosso painting eu já fiz duas condições para caso quando a linha dos dois pontos consecutivos estiverem disponíveis, a gente vai desenhar, e quando dois pontos não estiverem próximos um do outro, a gente vai desenhar também para delimitar o nosso espaço. Para a gente desenhar na nossa screen, a gente tem que importar essa biblioteca aqui, ó, a Dart UI, e aplicar uma variável para ela para a gente poder escrever. Então a gente vai escrever na nossa interface com um canvas, beleza? Então vamos fazer o primeiro if e depois o segundo if. Beleza, pessoal. Então desenhado aqui, implementado esses dois pontos, a gente já tem um painter aqui. É só a gente importar ele aqui que ele já vai estar pronto. Agora simplesmente o que vai faltar vai ser a gente passar essa lista de points para nosso painter. Beleza, então a gente consegue já vir aqui e rastrear. Agora só vamos criar um botãozinho aqui para a gente poder exportar isso para uma imagem igual a gente fez no outro. Como que a gente pode fazer isso aqui, né? Porque agora aqui a gente vai ter que implementar aquele bytes, PNG bytes, certo? Então vamos fazer esse método aqui também. Então a primeira coisa, vamos criar um botãozinho no nosso scaffold aqui para a gente poder redirecionar, passar esses points para a gente poder gerar uma imagem. Beleza, então eu criei esse botãozinho aqui pra gente, quando clicar nele, pegar toda essa rastreio que a gente fez aqui, que a gente desenhou, e jogar numa outra tela e transformar isso numa imagem. Então vamos aqui pegar esses points e transformar. Beleza. Então aqui nessa função, o que basicamente eu fiz? Eu peguei todo esse render object da minha global key, que está aqui, que a gente colocou no nosso custom paint. Fui lá, importei a Dart UI, instanciei uma imagem aqui com essa global key, depois transformei essa imagem em um formato PNG para byte data, e depois eu peguei, transformei numa lista, né, de UNT8 list, que esse atributo aqui vocês conseguem salvar como uma string, por exemplo, e a partir disso vocês conseguem construir uma imagem. Então vamos criar aqui uma classe para visualizar essa imagem a partir desse png bytes aqui.
Beleza, isso aqui já é suficiente para funcionar. Então se a gente vir aqui, quando a gente mudar para essa rota aqui, a gente vai importar essa classe. Então quando a gente criar esse pin de byte, a gente vai passar para essa outra tela, que já deve funcionar. E não pode esquecer de passar o contexto aqui para essa função. Pessoal, uma coisa que eu esqueci aqui também é que a gente tem que colocar uma key para nosso repaint boundary. Então aqui a gente vai colocar global key que a gente instanciou ali para ele conseguir pegar, beleza? Então, a key é desse widget key e não do custom paint. Aí você vai matar o seu projeto e subir de novo para poder funcionar. Então se a gente vir aqui desenhar alguma coisa e exportar esse cara, ó, ele já gera uma imagem. Vamos deixar um pouquinho mais bonitinho aqui para a gente ter noção, né? Rapidinho. Beleza, pessoal? Então aqui está a imagem com esse cara aqui que a gente gerou, esse PNG bytes aqui. Tanto no outro lá usando o plugin ou utilizando dessa forma, vocês conseguem salvar isso aqui num banco, seja no Firebase, seja um local, qualquer outro de sua preferência. E depois conseguem mostrar essa imagem aqui usando esse Image Memory. Beleza? Eu vou deixar esse código disponível lá no GitHub. Qualquer coisa, se vocês quiserem conferir, o link vai estar na descrição. Beleza? Valeu e até mais.